Boa tarde, meus amores. Estamos de volta, né? A nossa aula de hoje, do dia 13/5/2021. Espero que todos estejam assistindo às nossas aulas e gostando e interagindo. Nós aprendemos mais rápido e tiramos nossas dúvidas, tá bom? Então, hoje vou dar continuidade à nossa leitura de leite, que é a continuação das histórias bíblicas. E hoje vai ser a história de José, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos dar início? Jacó tinha 12 filhos, mas José era seu preferido. Por isso deu-lhe uma túnica colorida, deixando seus irmãos com inveja. Então, quando tiveram uma oportunidade, eles venderão José para mercadores e disseram a Jacó que ele havia morrido. Olha só, Jacó, certo? Jacó, que é aqui, e José. E aqui é a túnica que o pai dele está dando, e os irmãos ficaram com inveja porque não ganharam também, certo? Então, como Deus abençoava muito José, ele tornou-se empregado do oficial do faraó, Potifar. Mas a mulher de Potifar contou-lhe uma mentira a respeito de José, e ele foi mandado para a prisão. Nossa, no caso, a inveja era tão grande que levaram José preso, certo, para a prisão aqui, ó. E aqui o guarda, né, vigiando ele, certo? Tudo por conta que o pai preferia ele, né? Na prisão, José conheceu o padeiro e o copeiro do faraó, que também estavam presos. José tinha um dom concebido por Deus e interpretou corretamente os sonhos dos dois. Olha só, José, aí o copeiro e o padeiro aqui, né? Conversando, dizendo que o que estava passando também naquele momento, na prisão. Depois de algum tempo, José interpretou também o sonho do faraó. Ao ver tanta sabedoria naquele homem, o faraó o colocou para governar o Egito. Assim, durante o tempo da fome, os irmãos de José foram até ele para comprar alimento. No caso, Deus deu tanta sabedoria a José que Faraó viu a sabedoria dele, colocou para ele governar o Egito, sabendo que ia dar tudo certo, por conta que ele era uma pessoa muito sábia, entenderam? José os reconheceu e os perdoou pelo que havia feito. Ele também pode reencontrar-se com seu pai, que se alegrou muito ao ver o filho, pois acreditava que ele estava morto. E Deus mostrou-se sempre presente na vida de José, prosperando tudo o que ele fazia. No caso, o pai de José, né, já tinha perdido as esperanças que podia reencontrar seu filho, porque alguém, quando sente inveja, a maioria delas querem matar ou fazer algo que não é do agrado de Deus com a outra. Então ele ficou muito feliz
E a inveja se levantou-se dentro do coração das pessoas aqui, porque José era próspero, né? Deus sempre estava com ele e onde ele colocasse seus pés, havia prosperidade. Que nós possamos ser um exemplo de José, ter entendimento na palavra de Deus, ter tudo aquilo que Deus proporcionar no nosso coração, entendimento e sabedoria e seguir o caminho dele, tá bom? Essa é a nossa leitura de deleite de hoje, que é a história de José, tá bom? Então, é isso. Então, hoje, para darmos início à nossa aula de ciências e matemática, certo? A de ciências vai ser no livro interdisciplinar, tá bom? Na página 43. O interdisciplinar é esse daqui do segundo ano, tá bom? Na página 43, que vai falar um pouco do procedimento de onde vem o vidro, certo? Então, nós iremos fazer essa atividade da página 43, vendo todo o procedimento de onde é que vem o vidro. E na de matemática também vai ser voltada dentro de onde vem o vidro, que eu vou postar um vídeo para vocês, e também falando sobre unidades, dezenas, centenas e o sistema monetário, que é os valores do dinheiro, tá bom? Vamos dar início à nossa aula de ciências. Vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Você sabe de onde vem o vidro? O vidro das janelas, das lâmpadas, das garrafas e dos copos é um exemplo de material que não se encontra pronto na natureza. Ele é elaborado pelo ser humano. Hoje em dia, a maior parte dos vidros é feito com matérias-primas como areia, carbonato de sódio e calcário. Então, a matéria-prima é aquilo que é fundamental para a fabricação de algum produto, seja o vidro ou outro tipo, né, de material. O carbonato de sódio é composto por um químico usado no processo de fabricação de sabões, detergente, tinturas e outros produtos como o vidro, certo? E o calcário é um tipo de rocha que contém carbonato de tipo calcário usado na produção, por exemplo, como de cimento, vidro e cal. Então, esse é o procedimento de onde vem o vidro. Ele passa por todo esse processo, com todas essas matérias, para se transformar ou num copo, ou numa garrafa, ou num prato de vidro, certo? Então, explicando esse texto, como é feito o vidro, é fabricado o vidro, abaixo vocês vão ver, né, a fabricação artesanal de objetos de vidro, como vocês vão ver aí abaixo, certo? Para responderem. Então, vocês vão associar cada fotografia com um trecho do texto que ele é ilustrada. No primeiro, olha só, a areia, o carbonato de sódio e o calcário são aquecidos em um forno especial a temperatura muito alta. No caso, você vai observar aí para primeiro enumerar qual o primeiro procedimento que é feito, certo? No segundo, os materiais se unem e derretem, formando uma mistura mole de vidro e líquido. No caso, vai ser o segundo. O terceiro, enquanto está mole,
o vidro pode ser moldado em diferentes objetos, como garrafa, potes, copos, lentes, janela, entre outros. Isso é o número 3. No número 4, diz: conforme esfriar, o vidro líquido endurece e o objeto de vidro está pronto. No caso, seria o número 4. Você vai ver nesses 4 a segmenta que vai estar lá conforme ao que se pede aqui, certo? Você vai ler e vai enumerar os quadrinhos conforme o que diz aqui acima, tá bom? Essa vai ser a nossa aula de ciências, que vai ser de onde vem o vidro e como chegar ao o objeto vidro, certo? Agora iremos dar início à nossa aula de matemática, tá bom? Então, como na aula de ciências falamos sobre de onde vem um vídeo, vamos dar continuidade, como eu já disse, vou postar um vídeo para vocês assistirem e poder responderem também essa atividade de matemática, tá bom? Que é de onde vem o vidro. Então, vamos lá, dar início ao número 1. Primeiro você vai desenhar alguns objetos de vidro que você tem na sua casa. Então, você vai ver, observar alguns objetos e desenhar, certo? Nesse quadro que tem aí, que eu vou colocar para vocês também no grupo, certo? E vão fazer isso aí. No número 2 diz: Maria foi em uma loja e viu vários objetos de vidro. Observe os preços desses objetos e faça o que se pede. Então, você vai observar que vai ter 3 taças, uma janela e outra mesa de vidro. E abaixo de cada um deles vai ter os valores, certo? E na pergunta A diz: identifique entre os objetos qual deles apresenta o maior valor. Então, você vai ver o que custou mais caro, certo? Então, vocês vão observar entre esses 3 e colocar o que custou mais dinheiro, certo? Na letra B, você vai escrever os preços de cada objeto por extenso. No caso, o conjunto de taças é quanto aí? R$129. Então, você vai colocar onde tem o nome conjunto de jarra e taças, R$120. Da janela, quanto custou? R$349,99. Vai colocar escrevendo o nome também. Aí o da mesa, da mesma forma, certo? E na letra C, você vai circular o objeto que apresenta o maior valor. Qual desses 3 objetos custa o maior valor? Aí você vai observar lá e vai circular, tá bom? No número 3, diz: observe os números a seguir e complete com os algarismos correspondentes. Lembram que na aula anterior nós estudamos e agora estamos dando continuidade o quadro valor do lugar, me desculpem. Então, que é unidade, dezena e centena, certo? Então, vocês vão ver que vai ter esses números aqui, o nome de cada um que você vai colocar aqui ao lado. No caso, aqui eu tenho 89, aí tem centena, dezena e unidade. Quem é que eu vou colocar na unidade desses 2 números de 89?
Então, você tem que prestar atenção que eu expliquei na aula passada que primeiro devemos começar por que valor? Pela unidade, pela dezena ou pela centena. Então, você tem que colocar de acordo o número com o que se corresponde, tá bom? Aí o 73, da mesma forma, você vai olhar aonde o 7 se encaixa e aonde o 3 se encaixa. Você tem que olhar os valores dele para primeiro encaixar em cada quadro que se refere a cada, ou seja, a unidade, a dezena ou a centena, tá bom? Do mesmo jeito vai ser o 337. O primeiro 3 é o quê? Se é 300, se refere a quem? O outro 3, que é de 30, se refere a que quadro? E o 7, a que quadro? E assim por diante, certo? Da mesma forma vai ser o 852. Vai ter unidade, dezena e centena. Então, vocês prestem atenção para poder responder, tá bom? Essa é a nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Espero que todos tenham entendido, mas qualquer dúvida, estou no grupo para tirar, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.